Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Mestre Jesus e que a sua infinita bondade esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36, assim nos diz: E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Glória a Deus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, o capítulo 4 de Lucas nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, chegando na sinagoga, quando ele adentra a sinagoga de Cafarnaum, chega ele ali para ensinar a palavra de Deus, chega ele ali para anunciar o evangelho aos homens, o reino de seu Pai Celestial. Mas quando Cristo adentra, quando a luz do Filho de Deus brilha mais forte no local onde era para estar sendo ensinado a palavra, um homem que há muito tempo que frequentava aquele local, que escondia uma opressão maligna em sua vida, que escondia dos demais homens, que estava portando um espírito maligno em seu corpo, pelo poder que existia no brilho e na luz de Cristo, ele não pôde ocultar-se. Mas este espírito maligno, tomando do homem que estava na sinagoga, o fez gritar, o fez exclamar em alta voz, e aos gritos ele gritou, ele falou, ele referiu-se a Jesus dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Pois bem sei que és o Santo de Deus. Amados, o Senhor Jesus Cristo, depois de vir do deserto, depois de ser tentado e ter passado por sua cidade, Nazaré, agora, amados, ele está em Cafarnaum pregando a palavra, e quando ele adentra a sinagoga de Cafarnaum, ainda com os olhos de muitos que não acreditavam ser ele o Messias, ser ele o verdadeiro Filho de Deus, um espírito maligno que estava ali ocultado na vida de um homem, grita em voz alta, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era justamente o Santo de Deus, que ele era o Todo-Poderoso. Aquela situação exigiu que Cristo, com seu poder, repreendesse aquele inimigo, repreendesse aquele espírito maligno, e Cristo o repreendendo, o demônio saiu daquele homem, e aquele homem foi curado daquela possessão para a glória de Deus. Mas a verdade, amados, é que todos que presenciaram aquele fato, todos que presenciaram aquele milagre, aquela demonstração de poder na vida do Senhor Jesus Cristo, começaram a falar entre si e a conversar um com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que palavra é esta que sujeita os espíritos imundos? Que autoridade é essa que este homem fala? Que poder é esse que esse Jesus tem?
que até os demônios ocultos são obrigados a reverenciá-lo e obedecê-lo. Este poder era o poder do Filho de Deus. Era o poder que o Senhor Jesus Cristo, no livro de Marcos, quando subiu ao céu, ele disse que no nome dele nós repreenderíamos os espíritos malignos e curaríamos os enfermos se acreditássemos no seu poder, se acreditássemos na sua ousadia e no seu consentimento através do seu nome para nossas vidas. A verdade, amados, é que esse versículo 36, ele trata do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o versículo 22 do mesmo capítulo 4, o versículo 22, aonde o Senhor Jesus Cristo, depois de ter imediatamente descido ou chegado do deserto onde foi tentado, ele, depois de servido por seus anjos, Jesus chega na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré foi justamente onde Cristo foi criado, era um local onde ele era conhecido, e nos diz o texto sagrado deste capítulo 4, que Cristo, chegando na sinagoga de Nazaré, é dado a ele a oportunidade, o direito de ler o livro sagrado, de ler os mandamentos, e ele então faz uso do texto sagrado que estava no livro de Isaías, e ele, lendo este livro, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. De maneira, queridos, de maneira, amados, que o povo, ouvindo as palavras de Jesus, que os habitantes daquela cidade de Nazaré, estando dentro da sinagoga e ouvindo o Mestre Jesus falar desta maneira, eles dizem no versículo 22, eles dizem a seguinte expressão: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Aqui Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele impressiona a todos com as palavras de graça. Palavra de graça ou palavras graciosas. Foi isso que impressionou os que estavam dentro da sinagoga. As palavras de graça ou de favor era justamente a exposição amável, afetuosa e terna das palavras, aonde Jesus explicava ali naquele dia o plano de sua vinda, a natureza do plano da redenção. Jesus explicava de uma forma tão diferente, de um modo tão simples, que a explicação antes ouvida pelos fariseus era uma explicação que não fazia nenhum sentido. Mas Jesus, tão amavelmente, tão usando a sua doçura, ele traz um favor, ele traz um doce à exposição daquela palavra, e todos ouvindo disseram que as suas palavras, elas tinham graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, depois ainda, neste capítulo 4, depois que Jesus é expulso de Nazaré, justamente por anunciar a palavra com graça, mas por anunciar de todas as formas, com toda a força, que ele realmente era o Filho de Deus, nos diz o versículo 32, que todos se admiravam dele, se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O versículo 22, o povo se admira, porque Jesus tinha uma palavra de graça. Agora,
no versículo 32, o povo se admira porque a palavra de Jesus era uma palavra que tinha autoridade. Justamente quando ele não falava como os demais, ele não falava como os fariseus, mas o Mestre, o Senhor Jesus Cristo falando, ele trazia autoridade em suas palavras. Ele não falava como um simples homem, ele não falava como um simples filho de um carpinteiro, mas ele falava como um legislador. As suas palavras tinham autoridade, porque de uma forma maravilhosa ele trazia um peso e proferia suas doutrinas na forma de exortação, na forma de conselho, mas na forma de preceitos, de mandamentos. Mas a verdade é que quando ele falava, a unção do Espírito Santo acompanhava e confirmava tudo o que ele dizia. A autoridade de Cristo em suas palavras era justamente a convicção e confirmação do Espírito Santo que chegava no coração do homem e confirmava as suas palavras e confirmava aquilo que ele estava anunciando. Jesus falava, mas falava com autoridade. Jesus falava, mas falava de uma forma que impactava a todos, de uma forma que maravilhava a todos, de uma forma em que todos evidenciavam que suas palavras tinham graça, que suas palavras tinham autoridade. E o versículo que lemos, o versículo 36, é o versículo que diz que as suas palavras, além de graça, além de autoridade, também tinham poder. Louvado seja o nome do Senhor. Este capítulo 4 de Lucas é o capítulo que mostra Jesus falando com graça, Jesus falando com autoridade, mas Jesus também falando com poder. Esta mesma graça, esta mesma autoridade e este mesmo poder é o que ele tem deixado para nós, os seus discípulos. É o que ele tem deixado para nós, que confiamos e acreditamos na sua palavra. A graça e a autoridade, juntamente com o poder que Cristo falava e operava os milagres, é o mesmo que nos dias de hoje ele ainda pode usar em sua vida, pode usar em minha vida. O capítulo 4 vai finalizar dizendo que todos aqueles que chegavam a Jesus, independente de suas enfermidades, todos eram curados por ele. Nenhum voltava de mão vazia, nenhum voltava doente, nenhum voltava com o mesmo problema, porque a todos ele atendia, a todos ele liberava uma palavra de graça, uma palavra de autoridade e uma palavra de poder que trazia cura, que trazia transformação, que trazia saúde à vida daqueles que o escutavam. O capítulo 4 de Lucas é o capítulo que mostra o Senhor Jesus Cristo, aquele que fala com doçura, aquele que fala com favor, aquele que impacta com a sua autoridade, mas aquele que impressiona pelo seu poder. Que no dia de hoje, que nessa tarde, que nessa noite, o Senhor Jesus Cristo possa adoçar a sua vida, possa trazer autoridade ao seu lar, possa trazer milagre através do seu poder à sua vida, e que você possa ser impactado pelo nome e autoridade que há em Jesus Cristo. Senhor meu Deus, neste dia, ó Pai, eu te apresento os teus filhos, teus servos, aqueles que me escutam, aqueles que me ouvem, meu Pai, aqueles que estão precisando ouvir a tua palavra, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando, Senhor, da tua verdade, aqueles que estão precisando de libertação, de cura, de ajuda, de alegria. Ó, meu Pai, nós não podemos fazer nada sem o teu consentimento, nós não podemos fazer nada sem o teu socorro, mas o Senhor és o que fala com autoridade, o Senhor és o que fala com poder, o Senhor é aquele, ó Pai, reconhecido no céu e na terra como Filho de Deus,
como dono da vida, e a Ti nós te pedimos nesse dia, concede vida aos Teus filhos, concede alegria, concede saúde, concede, ó Pai, a satisfação que está, ó Pai, através dos anseios de seu coração, e realiza os seus sonhos, realiza os seus anseios, faz o que nós não podemos fazer, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o dono da autoridade, do poder e da graça. No Teu nome nós te pedimos, ó Pai. Amém